Um homem acorda cedo no dia 1º de janeiro. A casa está silenciosa. O calendário na parede ainda cheira a novo. Ele faz café, olha pela janela e pensa: agora vai. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente esperança. Ele promete que esse ano será diferente. Mais foco, mais disciplina, menos distrações, menos adiamentos. No dia seguinte, ele acorda um pouco mais tarde. No 3º dia, já começa a adiar aquilo que disse que faria. Em poucas semanas, a rotina antiga reassume o controle, como se nunca tivesse ido embora. O calendário mudou, a data mudou, mas o comportamento não. E o curioso é que isso não acontece porque as pessoas não querem mudar. Acontece porque elas acreditam que o tempo sozinho faz o trabalho que apenas decisões conscientes conseguem fazer. O ano virou para 2026. O número mudou, mas os hábitos, esses continuam no mesmo lugar, confortáveis, esperando que a motivação passe. E ela passa. Oi, tudo bem? Então, o restante da gravação em vídeo foi perdida, danificada de alguma forma. Mas o áudio manteve intacto, porque eu gravei isso. Vou estar deixando esse videozinhos de coisas satisfatórias e o áudio rodando. Espero que goste. Muito obrigado. Feito é melhor que perfeito. A pergunta que ninguém faz não é o que eu quero esse ano, mas quem eu continuo sendo quando a motivação some? Porque é aí, longe do entusiasmo do começo, que os velhos hábitos mostram sua força. Talvez o maior risco de um ano novo não seja errar o caminho, seja caminhar exatamente do mesmo jeito, acreditando que o cenário mudou. Depois que a empolgação do começo passa, algo fica claro. O ano não muda ninguém, ele apenas revela quem a pessoa já era. E existe uma crença muito sutil de que o simples virar do calendário cria um novo começo automático, como se o tempo fosse um botão de reiniciar, como se janeiro tivesse algum tipo de poder especial de corrigir comportamentos que foram praticados por anos. Mas hábitos não obedecem datas, eles obedecem repetição. O que a maioria das pessoas chama de falta de disciplina é, na verdade, continuidade do padrão antigo. Acordar no mesmo horário errado, reagir da mesma forma aos mesmos gatilhos, adiar as mesmas tarefas pelos mesmos motivos. A data muda, mas as questões internas seguem intactas, intocadas. E isso cria um conflito. A expectativa é nova, mas a identidade é velha. A pessoa entra em 2026 esperando resultados diferentes, enquanto mantém os mesmos acordos consigo mesma. Continua negociando com o cansaço, continua cedendo à distração, continua prometendo começar segunda-feira, amanhã, quando eu estiver mais disposto. Mas não porque é fraca, mas porque nunca mudou o sistema que governa suas decisões. Como já dizia Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos, não no que planejamos, não no que desejamos, mas no que executamos quando ninguém está olhando. Então o problema não é o ano novo. O problema é carregar hábitos antigos como se fossem bagagem obrigatória e ainda assim esperar chegar a um destino diferente. Este é o ponto em que muitos desistem, não porque não conseguem mudar, mas porque finalmente percebem que mudança exige algo mais profundo do que esperança, exige ruptura, exige quebra. Velhos hábitos não sobrevivem porque são bons, eles sobrevivem porque são funcionais. A procrastinação, por exemplo, raramente é preguiça. Na maioria das vezes é uma estratégia inconsciente de alívio emocional. Adiar não resolve o problema, mas reduz o desconforto imediato. O cérebro aprende rápido. Fugir agora dói menos do que enfrentar, mas lá na frente... O mesmo vale para a falta de foco. A distração constante não é só um vício moderno, é um refúgio. Quando a pessoa não tem clareza do que quer, qualquer estímulo serve como fuga. E a mente prefere o ruído à responsabilidade de escolher. É pesada.
E disciplina também costuma ser mal compreendida. Muitos acreditam que disciplina é força bruta, quando na verdade ela nasce de estrutura, sistemas. Quem depende de motivação vive à mercê do humor, da disposição, do clima, chuva, sol. Quem cria sistemas não precisa negociar com a própria vontade todos os dias. E existe ainda a indisposição, que ninguém gosta de admitir. Aquele cansaço que não vem do corpo, mas da falta de sentido, sabe? Tanto faz. Quando o objetivo é nebuloso, tem névoa na frente, todo esforço parece pesado. Trabalhar sem propósito não gera progresso, gera exaustão, até nas pequenas tarefas. Viktor Frankl dizia que, quando o porquê é forte o suficiente, o como se torna suportável. O problema é que muita gente entra no ano novo sem um porquê claro, apenas com desejos vagos. Quero melhorar, quero mudar, quero ter mais foco. Desejos não organizam comportamento. Direção, sim. E sem clareza, a mente escolhe o caminho conhecido. Sem propósito, o cérebro vai buscar sim o prazer imediato. E sem estrutura, a disciplina vai virar sofrimento, bater a meta todos os dias. E assim, os velhos hábitos vencem, não por força, mas por ausência de alternativa. No fundo, os hábitos antigos continuam porque a pessoa ainda não construiu uma razão sólida para abandoná-los. E enquanto o desconforto da mudança for maior do que o desconforto de continuar igual, nada mudará. O ano avança, a intenção em pequenos rompimentos. Romper com a negociação diária, romper com o só hoje, romper com a ideia de que primeiro vem a motivação e depois a ação. Na prática, quase sempre é o contrário. Quando a pessoa entende que hábitos não mudam com vontade, mas com identidade, algo se reorganiza internamente. Ela para de perguntar: como faço para ter mais disciplina? E começa a perguntar: que tipo de pessoa eu preciso me tornar para que esse comportamento seja natural? Essa troca muda tudo. Clareza deixa de ser luxo e vira um pré-requisito. Estrutura deixa de ser rigidez e vira liberdade. Constância deixa de ser esforço heróico e passa a ser consequência de decisões bem feitas. Não se trata de fazer tudo, trata-se de fazer o essencial de forma repetida. Não se trata de intensidade, mas de continuidade. Como dizia Nietzsche, não são os grandes momentos que moldam a vida, mas aquilo que fazemos todos os dias. O novo ano, então, deixa de ser uma esperança externa e passa a ser um reflexo interno. Ele começa no momento em que a pessoa decide parar de esperar sentir vontade e começa a agir com intenção. 2026 não será diferente porque é um novo ano. Será diferente se os hábitos forem. E isso não exige uma versão perfeita de você. Ele exige apenas uma versão consciente. No fim das contas, o tempo nunca foi o problema. O ano novo não engana ninguém. Ele apenas expõe. Expõe quem vive no piloto automático. Expõe quem confunde desejo com decisão. Expõe quem espera que a mudança chegue antes da coragem. Velhos hábitos não são uma sentença, mas são um aviso. Eles mostram exatamente onde você para de escolher e começa a repetir. Onde a consciência cede espaço ao conforto. Onde a promessa morre antes da prática. 2026 não está exigindo perfeição, está exigindo presença. Presença para perceber seus padrões. Presença para assumir o custo da mudança. Presença para entender que todo hábito mantido é uma escolha renovada em silêncio, sozinho. Talvez o verdadeiro começo de um novo ano não seja janeiro. Seja o momento em que você para de esperar se sentir pronto e decide agir mesmo sem garantia, muito menos aplauso, ou até mesmo sem entusiasmo. Porque quando os hábitos mudam, o tempo apenas acompanha. E aí, sim, o ano deixa de ser novo só no calendário e passa a ser novo na vida. Ao longo do vídeo, ficou claro que o problema nunca foi o ano. O calendário muda, mas os hábitos seguem o mesmo roteiro quando não há ruptura consciente. Vimos que esperar que o tempo faça o trabalho da decisão é um erro silencioso. Velhos hábitos continuam porque funcionam emocionalmente, aliviam desconfortos imediatos e exigem menos clareza, menos estrutura e menos responsabilidade.
Entendemos que procrastinação, falta de foco e indisposição não são defeitos morais, mas consequências de ausência de propósito, de sistemas fracos e de objetivos mal definidos. Percebemos também que mudança real não nasce da motivação, mas da identidade. Quando o padrão muda, o ano apenas acompanha. No fim, 2026 só será diferente se os hábitos forem. E hábitos mudam quando a pessoa deixa de esperar um novo começo externo e decide começar de fato por dentro.